E lá vou eu, vou correndo de botas sujas pro mar. Lá vou eu, galho torto querendo desencantar. Muito bem, galera, mais um podcast hoje interestadual, uma roda de homens aqui para falar sobre um tema que não tem fim. Abre aspas. E o macho hoje? Fecha aspas. Que fofo! Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Então nós convidamos para isso duas iniciativas que já estão em curso, uma aqui na região do Grajaú, certo, Rafa? Isso. Extremo Sul, Perifa, Quebrada, São Paulo, e convidamos também Leandro Shoas. Uma honra participar de um mesmo podcast com tantos mestres, tantos professores ao mesmo tempo. Pronto, como bom carioca já começou rasgando seda, gostei, é isso que eu espero. Onde você tá levando? Onde que é o pedaço aí do Rio de Janeiro que você leva o teu trabalho, Leandro? Acontece em São João de Meriti também. Totalmente quebrado. É muito importante que seja na quebrada. É muito importante que a coisa venha de fora pra dentro. Que a gente faça um cerco, né? Até que a coisa mude, realmente organicamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que Esse é meu filho Davi, gente. É um dos caras que mais me impulsionou a fazer esse estudo. Davi, seja bem-vindo à roda. Uma frase que eu gosto muito, que a gente usa inclusive no coletivo do Arco Perifa, é que assim como todas as feridas, a cicatrização nunca parte do centro, sempre parte das bordas. Então você tá trazendo a roda de masculinidade na quebrada, nos extremos, você tá ajudando a fazer essa cicatrização dos cantos pro centro. Gente, fiquei bege. Arrasou, hein? É meu filho, foi eu que criei. Vinícius Palermo, quem sois vós? Olá, então a todos também, participo da roda com o Leandro. Estou começando a participar de uma roda entre homens e mulheres. Essa está sendo muito rica também, essa experiência. E aí é transgênero, né? Tem outro Vinícius aqui na parada. Diz aí, meu chapa, quem sois vós? Olá, tudo bem? Bom, eu sou mineiro, trabalho em tecnologia, sou um estudante dessa questão da masculinidade e estamos aqui mais para aprender do que para falar, né? E agora ele, o homem do cavaquinho, Bruno Olivieri. Eu sou mais um carioca aqui na roda, porém, morando no estado de São Paulo há 2 anos. Então, já entendo tudo quando você fala quebrada. No podcast passado, esse nosso querido Vinícius Palermo inventou lugar de escuta nos nossos podcasts. Então hoje temos aqui com a gente a Cláudia. Ela gostou tanto da ideia que ela pediu para ser a ouvinta da vez. O Leandro e o Rafa, quem sois vós da quebrada? Me chamo Rafael Cristiano, sou do Grajaú, tenho 27 anos. Aqui eu tenho um coletivo de masculinidade chamado Masculinidade Quebrada. Opa! Em que a gente pesquisa as masculinidades na periferia, sobretudo a masculinidade negra, e a gente faz um trabalho com adolescentes e homens adultos também. Tô sentado à beira de um caminho. Se a gente for lembrar da musiquinha do Erasmo e do Roberto, né? Sentados à beira do caminho, em algum lugar a coisa quebrou, mas quebrou feio, né? A gente fica que nem a gente tá, né? Tipo barata tonta, né? Como é que tá indo o trabalho de vocês no sentido de descobrir onde foi que a geringonça quebrou? Atenção! A partir do início dessa última década, quando acontece um novo levante do movimento feminista, né? É um levante onde as mulheres estão colocando com maior possibilidade de escuta para sua voz, estão colocando meio que um basta a essa relação histórica de opressão mesmo que existe. E eu acho que isso tem levado também a uma atmosfera onde o homem está sentindo que ele também é vítima de um modelo não, vamos dizer, um modelo não muito atualizado do que significa ser homem, do que significa ser masculino, né? Sacou? E aí os homens sentiram um pouco essa necessidade de se rediscutir, de fazer círculo, de se reunir para rediscutir o que significa ser homem, né? Do ponto de vista mais de quem se vê como homem. E aí isso tem crescido muito, assim, por alguma força misteriosa, tem crescido muito. E quando foi lançado no ano passado o documentário
O Silêncio dos Homens? Pelo Instituto Avon, em parceria com o Papo de Homem, esse documentário projetou muito esses círculos de masculinidade e isso amplificou muito. O nosso círculo, ele tem mais ou menos 1 ano de idade, 1 ano e pouco, e nesse 1 ano e pouco, a gente já foi chamado a produzir muita coisa em muitos lugares, inclusive nasceu desse trabalho, um trabalho de abrigos que o Vini conduz lá no Rio de Janeiro, e esse trabalho no Tribunal de Justiça lá de São João de Meriti também. Ou seja, a demanda por isso na sociedade tem sido muito grande, e eu associo um pouco isso a um levante do movimento feminista de dizer que é preciso se rediscutir o que significa ser homem e ser mulher no mundo de hoje. Mas a mudança demanda uma mudança coletiva de homens e mulheres juntos, né? Rediscutindo esse papel de todos nós, porque, na verdade, ao fim e ao cabo, a gente chega à conclusão de que, né, a alma não tem gênero, né? O desafio é de todo mundo. Ô, Rafa, como é que você vê isso aí dentro da quebrada aqui em São Paulo? Eu acho que a gente vem de uma demanda feminina e feminista de pensar o nosso local, né? E de se colocar de uma forma consciente na discussão de relação de gênero. E aí, pensando na discussão que a gente faz no coletivo, a nossa parte de trabalho maior é com meninos e adolescentes, a gente pensa também numa demanda de como o sistema oprime os meninos e jovens negros na periferia, como a gente ocupa ao mesmo tempo um lugar de opressor e um lugar de oprimido perante um sistema que tem um genocídio em curso, né? Está me matando, homem não chora, fala assim, eu tô chorando. Quando eu fui parar para pensar na questão de masculinidade num grau mais de ciência e não na questão de vivência, foi quando eu tive contato com essa visão do movimento feminista através da minha esposa e na época minha namorada. Mas desde antes, contexto familiar com que cada um viveu, certo? Como meu pai me educou, né? Na verdade, uma ausência de educação do meu pai, que sempre esteve junto, mas literalmente não participou da minha educação em quase nenhum momento, para não dizer nenhum, tá? Eu acho que desse ponto, cada um também tem um pequeno padrão aí de como pode enxergar a questão do que é o homem, da masculinidade, a partir desse ponto de vista individual, né? De família, de relações com os amigos e tudo. Diga lá, Palermo. A maior instituição espiritual do mundo começou em década de 30 na Índia e aí é liderado até hoje por mulheres. Então isso, com certeza, isso faz uma mudança muito grande. Isso fez eu mudar a percepção, né? A instituição chama Brahma Kumaris. E aí, Bruno, meu querido, como é que você vê isso tudo? Bem, primeiro deixar claro que eu sou a figura que provavelmente, eu não sei se é a única, mas uma das únicas, que não participa dessas rodas, né? Então, o lugar de escuta também cairia muito bem para mim. Nós estamos vindo de um patriarcado instaurado, vamos dizer, milenarmente, e estamos vivendo um momento, né, de abalar Bangu legal, assim. Então não adianta a gente virar pra um outro homem. Deixa de ser machista, cabra! Vai ficar nessa. Não, eu não tô entendendo. É que nem quando eu fui dar aula de teatro pra índio aqui na região. Peraí, você perguntou se ele quer aprender teatro? Você sabe se ele sabe o que é teatro? Qual é a visão que ele tem sobre arte? Antes da gente chegar nessa revolução que as mulheres estão conduzindo já há um bom tempo de forma articulada, organizada e tudo mais, a gente tem que parar, se olhar e falar, bom, gente... Fudeu. E agora, o que a gente faz? Uns vão falar que não quero saber, paciência. Outros vão falar... Peraí, tem razão, a coisa chegou num ponto que não tá legal. Então, como que a gente faz pra construir essa noção, pra sensibilizar os manos? Olha, que isso é uma real, isso está em curso, ou seja, não depende da nossa autorização pra porra nenhuma nesse sentido. As mulheres estão indo, muito bem obrigadas, e não tem muita paciência pra pedagogia nesse momento. Com certeza. Você realmente não transforma muito a pessoa quando você vira pra ela e diz, pô, você é machista pra caramba, para de fazer tal coisa e tal. Você já tá colocando um rótulo na pessoa logo de cara e ela já vai criar uma resistência a te ouvir. Então é por isso que nos nossos círculos a gente tenta estabelecer alguns mecanismos da comunicação não violenta na maneira da gente se comunicar. Porque na prática, como o machismo ele é estrutural, ele vai se reverberar no comportamento da maioria de nós, inclusive daqueles que estão facilitando
facilitando, assim, porque às vezes tem algumas atitudes, alguns comportamentos que a gente nem percebe que são carregados de uma visão ultrapassada do masculino e são. Então, a gente transforma melhor quando a gente convida a pessoa a falar, a colocar suas questões para fora e vai apontando e vai convidando ela a reflexões através de perguntas, de intervenções na fala dela. E ela própria vai se convencendo de que ela precisa atualizar a sua maneira de encarar a vida. É claro que eu entendo quando você está conversando com uma mulher e ela tem esse tipo de reação, porque aí isso está enquadrado numa situação onde ela sofreu na pele dela uma série de questões ao longo da história que levaram ela a se indignar com aquilo. E aí, às vezes, ela tem uma resposta mais agressiva, de tipo... Caraca, isso que você tá falando é machista pra cacete. Então, eu até entendo, mas eu acho que a gente é bem transformador quando a gente tem uma forma mais carregada de ternura no trato com o outro. Entendendo que o machismo ele é estrutural e no nosso comportamento, muitas vezes, ele vai aparecer sem que a gente perceba, porque ele é aprendido culturalmente, né? Com aqueles que nos antecederam na sua passagem pelo mundo. Eu não vejo uma mudança você chegando numa pessoa que já tem toda uma construção dentro dela, chegar nela e falar assim, isso tudo que você viveu a sua vida toda e que foi dito como certo pelos seus pais e pelos seus avós, tá errado. Oh, disgusting. Então, a gente tem que partir do ponto que quem vai te escutar mais são os jovens. Hashtag, fica a dica. Porque os jovens, eles estão construindo ainda sua forma de pensar. Eu acho que nós estamos falando mesmo em ensino fundamental, entendeu? Por isso que ele está sendo tão bem cuidado por esse golpe de ultradireita que está acontecendo no mundo todo. Ele está sendo tão visado. Até a minha mãe estava lendo pra Clara esses dias. Historinhas pra crianças feministas, eu não sei. Foi a esposa do Vini que emprestou, da Chamamanda. Como educar crianças feministas. É isso aí. Então, eu acho que é isso. Você tem que partir do ponto que você vai estar plantando uma semente agora. Ao longo de muito tempo, isso vai semear. Dentro de um recorte histórico, como o próprio Leandro trouxe, já foram ondas feministas assim que fizeram isso vir acontecer. A gente não vai mudar isso agora. A gente não vai. A gente vai mudar a gente agora. E a partir do ponto, mudar quem tá próximo. Tentar, pelo menos, sabe? E educar as crianças para que, quando elas cresçam, aquilo já seja natural, não seja mais algo que você tem que mudar. A pessoa acaba já sendo assim. É aquela famosa frase, abre aspas. Gente, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que trabalhar, buscar o sustento. Tem um monte de coisa pra ficar pensando nessas filosofias. Eu não tenho tempo pra isso. Rafa, como que é essa questão na quebrada aqui? No trabalho com os adolescentes, a gente percebeu a necessidade de invadir o espaço da escola. E invadir nessa palavra mesmo, né? E se aliar com alguns professores, professoras, entrar dentro de uma sala de aula e ocupar o espaço de uma aula. Então, a gente tem uma metodologia de 6 encontros com os adolescentes para falar de diversos temas que a gente acha importante. E uma coisa que o Davi falou de formação, de um espaço educacional e de formação. Nos trabalhos com homens adultos, o maior público que a gente tem são de homens jovens, alguns jovens na faixa de 20, 30 anos, algumas exceções. Uma outra procura muito grande é de pessoas com outras sexualidades que não a orientação heterossexual, que eu acho que enriquece muito nossa vivência. Mas existe sim essa resistência, uma resistência baseada nessa justificativa de que é secundário discutir masculinidades. A gente foi para as ruas, a gente queria entender o que os homens entendem de masculinidade no Grajaú, né, no território. E aí, quando a gente começou a mudar a abordagem e abordar os homens falando, topa trocar um papo sobre saúde, que também é falar de masculinidade, eles topavam. E aí a gente conseguia conversar e entender o que os homens daquele bairro entendiam por masculinidade. Mas quando entra nesse assunto, começa a se entender que falar disso é falar de muitas coisas, né? Enfim. Você falar sobre questionar a masculinidade, como se você chegasse pro seu chefe no limite do conforto dele e falasse, olha, meu chefe, você precisa mudar a sua posição de conforto, né? Ou qualquer relação onde tem um desequilíbrio de poder, né? Você tirar essa pessoa da posição de conforto é muito difícil para você fazer essa reflexão do zero. Eu fiz o questionamento, né? A gente tá realmente repensando a masculinidade porque é uma questão de evolução pessoal, uma questão humana, é uma questão de prosperidade, ou só porque o feminismo tá questionando, né? Saquei. Existiu também o homem que
só tenta se adequar ao discurso, né? Ele não repensa essa questão filosófica e existencial da questão do masculino. Teve uma piada, um cara gaúcho, ele fala assim que ia ensinar nós, homens, como fazer pra mandar em casa, né? Eu não sei. Só fazer o que a mulher vai mandar ele fazer antes dela mandar. Ai, meu Jesus. Então, na verdade, quem estaria pautando toda a questão seria ela. Me parece que muitos de nós negam essa revolução. Nessa parte que nega, tem uma parte que nega ferozmente, que eu coloco nessa galera aí. Chora agora, chora agora. A outra parte finge que não é com ele. E tem uma parte que não sabem o que fazer. O pessoal que falou, pomba, sempre foi assim, agora não é mais, e agora, o que eu faço da minha vida? Sabe, nessa zonzeira de barata tonta, que essa parte de nós se encontra, todas essas possibilidades que são esses círculos de estudo e tudo mais, são todas absolutamente fundamentais e devem ser defendidas com muito zelo, porque existe também da parte do movimento feminista, uma parte que está muito machucada e não quer saber de conversar nem com essa parte de nós que está a fim de se rever e nem sabe como. Eu vejo que existem dois perfis de homens que estão se aproximando desse debate. Tem aqueles que chegam porque a sua consciência os pede para se rediscutir, e aí eu citei no documentário Silêncio dos Homens como isso levou vários homens a procurar círculos para se organizar. Então esses caras são caras que tomaram consciência de um debate que eles desconheciam e falaram, nossa, isso realmente acontece, eu nunca tinha pensado nisso, e acharam necessário se transformar. E tem um perfil daqueles caras que estão infelizes, estão percebendo sua infelicidade, seu excesso de agressividade, sua depressão, sua ansiedade, e procuram ajuda porque estão vivendo num mundo onde o papel anterior de como deve se portar o homem está sendo levado a questionamento, né? E aí isso causa sofrimento, né? Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Nesse debate sobre novas masculinidades, uma das coisas que mais se fala é que a pessoa com um comportamento mais machista, o próprio homem sofre com isso, né? Porque ele não consegue atender as demandas sociais de ser um homem provedor, que faz sucesso profissional, ou que faz sucesso entre as mulheres, no caso do homem hétero, né? Todo esse modelo falso de homem que é vendido para a gente ser, o homem não consegue atender esse modelo, porque é um modelo de homem perfeito. Agora, como você estava falando, Carlão, tem esses caras que estão negando isso, porque a gente vê na sociedade, sempre que emerge um debate, emerge a resistência a ele. Isso é histórico, né? Já teve até seminário de homens pela preservação dos modelos tradicionais de masculinidade. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, olha o que os caras estão fazendo, né? E se você vê alguns grupos políticos que estão hoje empoderados, a principal dessas lideranças, que é o nosso presidente, uma masculinidade tóxica, claro, aquela agressividade, aquele jeito de falar que tem que mostrar para sua base eleitoral de que ele é viril, de que ele é poderoso, de que ele é autoritário, e resistindo e querendo colocar a pauta do debate social o tempo todo nessa pauta moral, de não debater as questões estruturais do país, de debater mais as pautas identitárias, porque estão sentindo que está tendo uma efervescência na sociedade para querer estabelecer novos parâmetros do que significa ser homem e do que significa ser mulher, numa direção de mais igualdade. E aí eles resistem, né? Mas a história mostra que, com o tempo, a gente vence. As pessoas que acordaram para isso ainda são minoria, infelizmente, mas é aquilo que diz o Martin Luther King. Abre aspas. E é sempre uma minoria criativa que transforma a sociedade. Fecha aspas. Então, com o tempo, essa pauta vai se naturalizar. É um pouco o que o Davi estava falando. E os mais jovens vão carregando a sociedade consigo. E daqui a pouco, isso que a gente está falando, que existe resistência a isso se naturaliza no comportamento das pessoas. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, embora eu também não desistiria da transformação dos mais antigos, né? Porque eu mesmo não sou tão jovem, tenho 44 anos e estou me propondo a me transformar. Então, como eu, tem outras pessoas por aí querendo se transformar também. Normalmente os homens que também são mais machucados pelo machismo, que são os homens mais afeminados, tanto homens trans como gays, qualquer outra coisa que não esteja dentro do sujeito ideal, assim, dentro da sociedade. Homens negros sofrem muito mais com o machismo do que a gente. Homens negros, gays, sofrem muito mais. Ficou bem claro agora? Eu sou um garoto pansexual. E a gente só tem uma pessoa aqui, pelo que eu tô vendo,
uma pessoa negra. Então, eu sinto falta dessas representatividades que a gente tem que trazer no nosso dia a dia, tanto quanto nesses papos, tanto quanto em qualquer outra coisa. Davi tá quantos anos? Bruno, me deu vontade de pedir desculpa aqui, cara, porque eu devia ter pensado nisso, eu só convidei o Rafa. Cara, mas a gente tá bem representado. Estamos bem representados, mas é pouco. Eu peço desculpas aí ao ouvinte, a todo mundo que tá aqui. Realmente, isso é uma falha minha. Diga lá, Bruno. Acho que o Leandro ia falar alguma coisa? Nem ia falar que o filho puxando a orelha do pai aqui. Que beleza. Bem, primeiro eu queria saudar aí a Claudilene. Temos uma mulher negra, né, entre nós também. Um homem negro e uma mulher negra. Eu queria saudar ela e todas as mulheres que estão tendo a paciência e o estômago de nos ouvir, porque esse assunto já era para estar superado há muito tempo, né? E eu acho que a gente tem ainda muito caminho pela frente, né? Eu acho que muitas gerações ainda para desconstruir isso. Quando falaram que a Claudilene ia ficar no lugar de escuta, eu senti uma estranheza muito grande, assim, pensando num cenário em que homens estavam debatendo sobre o macho hoje, tendo uma mulher apenas ouvindo, sabe? Eu acho que nós temos muito mais para ouvir sobre esse assunto que para falar. Mas depois eu pensei que poderia ser muito bom, né? Porque, ao mesmo tempo, a mulher também não tem que ficar nos educando, né? Nós temos que lidar com isso, né? Nós somos os protagonistas dessa violência histórica. Então, respondendo à provocação do Vinícius e concordando com o Davi, eu acho que nós, nesse momento, estamos atendendo uma pauta feminista, assim, quase que um empurrão feminista para a gente acordar. Assim. Eu, no meu processo diário de autoobservação e desconstrução desse machismo que está arraigado em mim, eu não me vejo provocado por outros homens nesse sentido. Eu me vejo provocado por mulheres feministas o tempo inteiro. E isso me traz uma outra reflexão que eu queria dividir com vocês. Eu não consigo, nesse momento, pensar numa referência de masculinidade que não seja tóxica. Hashtag chupa. Na minha história, na minha infância, na minha juventude, na minha criação, na minha família, no meu meio social. Uau! Acho que não existe. A minha referência é o Bruno. Sempre foi. Fala sério, mestre. Nós fomos praticamente casados, moramos juntos 2 anos. Eu tô tentando pensar aqui, sinceramente, e na hora que, acho que pelo viés da conversa, me veio a questão do documentário, né, do Papo de Homem, né? Eu não consigo pensar em ninguém no momento. Eu realmente acho que não há ninguém. Pelo menos a minha maior luta, assim, maior pensamento, assim, é até uma pergunta que vai vir sobre o que é sagrado pro homem. E aí, Rafa, tá pensativo aí? Pensar que uma das primeiras pessoas que pautou masculinidade no Brasil foi uma mulher chamada Lélia Gonzalez. E quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, que não sabem que o primeiro estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros que resistindo à escravidão. Cultiner Doc, participação da Lélia Gonzalez numa manifestação de rua lá em 1983. Obrigado. O canal da Cultura Negra. Segue, Rafa. Uma antropóloga que é pouquíssimo falada no Brasil e é uma mulher negra sensacional, uma puta intelectual, e ela foi uma das primeiras pessoas a pautar masculinidade em texto aqui no Brasil. E a gente não fala disso. Então, dentro do movimento negro, eu acho que isso é muito nítido. A Angela Davis diz, uma mulher negra se movimenta e a gente se movimenta. Então, acho que a Lélia nos movimentou e nos movimenta até hoje. Então, acho que é um nome importante de ser dito. O Pio da Jeripoca. E aí, Davi, eu acho muito interessante você dizer essa coisa de pluralidade das masculinidades, porque acho que a masculinidade negra, por exemplo, ela é colocada num balaio. Então, as masculinidades, elas podem ser muito possíveis. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, vou chamar de masculinidades brancas, a gente sempre pode pensar numa pluralidade muito grande. Quando a gente fala da negra, parece que a gente joga como se uma única representação pudesse dizer de uma questão que é muito profunda.
profunda, porque eu acho que a masculinidade negra, ela é muito a pessoa negra, pessoa com direitos, né? Pessoa vista pela lei no Brasil, olhando como que eram os colonizadores e como são até hoje. Então, acho que a masculinidade negra é uma tentativa injusta e dolorosa de tentar ser o que o colonizador ensina que é homem e o que o colonizador ensina que é mulher, enfim. E aí eu acho que essa busca é uma tortura. É uma tortura para todos os homens, porque eu acho que ninguém se encaixa naquele modelo antiquado que a gente tenta proteger até hoje, a gente enquanto sociedade. E, enfim, fico pensando nisso. Quando a gente pensa também em modelos de masculinidades positivas, na minha cabeça vem o Augusto, que é um rapaz trans que eu conheço, na minha cabeça vem a Vera Verão, o meu jeito é possível no mundo, eu sou uma pessoa bissexual, a bichinha da escola, e eu acho que olhar o Jorge Lafon na TV, com toda a sua negritude, toda a sua feminilidade, me fez entender que no mundo também tem um espaço para mim. O motivo da Clau ter sido convidada, na edição, de tanto ter que escutar, eu fui vendo quantos esculachos que eu levei dessa mulherada no episódio do Lugar de Fala. A gente tava conversando sobre a questão do apito de cachorro. É quando uma ofensa é dirigida de forma que só o ofendido recebe. O resto nem sequer chumbatas. Então eu perguntei, isso acontece com vocês? Na vez da Clau, ela sempre falou assim, mas ao invés de ficar perguntando pra mim o que eu passei, eu gostaria de te perguntar, você consegue perceber quando você faz isso com as pessoas? Amei, gente. Onde é que a gente está pisando no tomate? Eu acho que nesse momento de pandemia que tá todo mundo em casa e tudo de casa tá misturado com tudo de trabalho, com tudo de família, com tudo de responsabilidades, de divisão de trabalho. Eu acho que o maior momento agora, acho que tá todo mundo pisando no tomate, é com relação à questão do sentimental, né, de cada um, e a questão da divisão de trabalho interno da casa, né, no geral. A maioria dos lares, todo o trabalho de casa fica por conta das mulheres, e eu li algumas reportagens falando sobre mulheres virando noite, acordando mais cedo e estendendo sua jornada simplesmente porque a responsabilidade é delas e sentimentalmente isso tá vinculado com elas. Isso não é conversado, né? Esse momento onde a gente não tem mais um exemplo social para seguir, a gente só fica na repetição. Eu vejo a gente continuando pisando nisso, pelo menos pra gente que ainda tem a consciência de tentar equilibrar as coisas, também no lado sentimental, né? A gente não tem exatamente como lidar com as nossas pressões, com os nossos espaços individuais, porque agora não existe mais espaço individual. Você não tem mais aquela quebra na nossa rotina onde você saía de casa, onde você se dividia de todas as pessoas que você convivia, e agora você tem que lidar com sua frustração e suas questões com aquelas pessoas ao vivo. Eu mesmo tendo a fazer essa reflexão para ver se eu não tô descontando minha raiva o tempo todo, se eu tô cuidando de mim enquanto eu tô cuidando de quem tá perto de mim. Eu acho que essa questão de ter um autocuidado e de cuidar dos sentimentos e da questão da energia que você tá movendo durante a vida nessa pandemia, eu acho que é uma coisa que eu tô vendo que mesmo estando todo revisto, todo tentando me educar o tempo todo, tá difícil e eu continuo pisando o tempo todo nesse tomate aí. Pensando no meu lugar de fala, assim, eu não me vejo como um especialista no assunto, eu não me vejo também como um possível representante desse novo homem, né, ou como um homem virtuoso ou não machista. Eu me vejo como um homem que tem seus machismos arraigados e que acha importante olhar para isso, se observar, desaprender, desconstruir. Falando especificamente sobre algo que eu tenho observado em mim, nesse momento, eu tenho percebido, e a minha companheira me faz perceber muito isso, e eu tenho percebido o quanto isso é automático. Eu sempre acabo querendo explicar para minha companheira algo que ela não entendeu. Eu vira e mexe caio nessa armadilha de achar que eu sou, no meu inconsciente, provavelmente em algum lugar eu acho que eu sei mais que ela e eu preciso explicar para ela algo que ela não entendeu, né? Então isso é uma coisa, é um machismo que eu reproduzo e que se eu não ficar muito atento eu reproduzo muitas vezes, e é uma coisa assim muito urgente em mim que eu preciso desaprender e desconstruir. E aí o que me remeteu, Bruno, que você colocou, eu acho que é o que até a gente teve uma dificuldade na roda de homens,
que é legal incluir que a roda, eu acho que ela fica muito rica quanto maior a diversidade tiver. Isso enriquece muito. Acho que o Rafael falou foi muito maneiro, da importância de ter uma questão, no caso da roda de negros ou roda de bissexuais, homossexuais, enfim, mas é muito importante também ter uma diversidade, porque aí a gente consegue ouvir o outro, consegue ouvir a dificuldade do outro, perceber o mundo do outro e aceitar as diferenças. Eu acho que isso é o que é mais rico, né? Entendendo que é um outro ser humano, ele cresceu em alguma cultura, tem uma outra percepção, apesar da gente ter esse inconsciente coletivo do machismo e o racismo estrutural, e como cada um ficou colocando e como eu me percebo nesse mundo, né? Dá um exemplo no teu caso, Vini, alguma pisada de tomate aí que você... Alguma dificuldade, sei lá? De falar em primeira pessoa. Isso demorou muito para eu começar a me colocar a minha experiência, em vez de ficar numa fala que é generalista, né? Colocando, o conhecimento. Não, o que eu estou sentindo, né? O que eu falo por mim? O que eu acho que é? Como que você sente, né? E no que toca ao ambiente doméstico, a casa, o lar, como que é para você, Vini? Quando eu fui morar sozinho, isso era uma coisa básica do ser humano. Você tem que saber se alimentar, manter a estrutura limpa, você ter organização, isso é uma autonomia básica do ser humano. Então, quando você está dividindo apartamento com alguém, ou se você está com uma companheira, isso são coisas muito básicas, né? Você tem que ajudar em todas as atividades, para não ficar pesado, né? Se você dividir, eu já dividi com homens, né? Tem a divisão de tarefas, então é a mesma coisa no casal, né? São coisas bem estruturais, mas eu sinto, como o Bruno colocou, essa dificuldade ainda é forte de achar que está com razão, a outra não está entendendo, né, que na verdade às vezes a fala ela permeia de num outro sentido, como o outro recebe a partir da experiência de vida que esse tem, ele vai colocar a percepção que às vezes não é tão na razão, tem um sentimento aí, como que é isso, né? Quem que está com a razão, né? Como enriquece as relações humanas quando você aceita as diferenças? O conservador, ele não aceita o diferente, ele tem medo do diferente. Que o mestre Davi colocou sobre começar com os jovens, sem dúvida, você vai estar criando uma nova cultura, uma cultura que está agregando. O homem tem que aprender a ouvir mais, né? Então, por isso que eu também faço exercício de estar ouvindo. Muito obrigado pelo expor também, Rafa, da gente não falar muito no estereótipo quando for abundar a diversidade. Mas uma coisa que eu acho importante a gente trazer é sempre na linguagem. Então, o homem nunca ajuda. O homem tem que fazer. A gente não pode falar... Não, mas eu ajudo em casa. É a sua casa também. Você divide as tarefas, sabe? Já aproveitando fazer a minha parte desse meia-culpa aqui do tomate, tem uma coisa que tá me incomodando demais, principalmente as redes sociais têm contribuído muito nesse sentido, é quando a gente começa a reproduzir determinadas frases e a gente percebe qual é o linguajar do movimento. O feminismo está nos colocando cada vez mais contra a parede e falando, olha, isso tem que ser modificado. E aí vem uma série de conclusões as quais elas chegaram no decorrer da sua dor secular, né, que resultaram em determinadas frases, determinados entendimentos, determinados conceitos, e que a gente pega e começa a reproduzir. É como se fosse, a gente usa isso como um escudo, ao invés de usar isso como adubo, para se revolver e fazer com que surjam coisas novas comecem a surgir. E às vezes, quando eu percebo que eu vou ser pego na curva, eu já venho com frases que eu sei que teoricamente vai agradar, entendeu? Teoricamente vai falar o que elas querem ouvir, ou que, sei lá, o que o negro quer ouvir, o que o LGBT quer ouvir. É um escudo, eu saio rapidinho de cena. E isso eu acho que é uma puta pisada no tomate, e que eu tenho observado estar acontecendo muito recorrentemente hoje em dia. Sabe, às vezes eu acho que é preferível respeitadas as devidas condições para isso, é claro. Eu acho que eu dou mais valor no momento em que o cara fala assim, olha, eu tenho dificuldade de aceitar isso, eu não consigo entender essa pirosca, eu não aceito, eu não concordo. Sabe, o cara se expõe, porque aí ele pode vir a ser revolvido e entrar alguma coisa nova, do que eu ficar ali soltando frases que pra mim são clichês, porque eu não faço parte dessa dor, eu não sei disso no meu corpo, né? É que nem a piada lá do cara que eu contei lá atrás. O cara sabe o que a mulher vai querer, então ele faz antes. Mas ele não faz antes porque ele acha que tem que ser feito. Ele faz antes pra se livrar daquele problema que vai ser aguentar a mulher fazer ele ver que ele devia ter feito e não fez. Essa é a pegada que eu acho que tem que ser observada, sabe? Pode parecer pequeno, mas não é. Acontece
acontece muito. E aí, cavaleiros, como que vocês entendem que o ser humano masculino entende o sagrado no que toca a sua própria constituição enquanto homem? Eu voltaria até um passo, né? A primeira coisa que eu aprendi sobre masculino foi lá atrás, quando eu era criança, quando eu fui questionado sobre se isso era coisa de macho, se era coisa de homem, né? Isso é atitude de homem? Tá, o que você tá fazendo? Que mão frouxa é essa? Você tá falando direito? Você tá chorando? Né? Acho que o Davi iniciou essa questão sobre a representatividade, né? Os tipos de masculinidade, o Rafael complementou muito bem sobre a questão social, sobre a questão de raça, e eu colocaria principalmente um questionamento sobre o feminismo nisso, né? Tipo, como que a gente se define como masculino mesmo? Eu aprendi essa questão do masculino negando outra coisa, né? Eu não vou fazer isso porque isso é uma atitude de que vou fazer isso, não vou fazer isso porque isso não é uma coisa de homem. Eu nunca aprendi a me definir como masculino em relação a algo que eu acredito que era bom. Quem dirá sobre o sagrado masculino nesse viés? Então, tudo pra mim nasceu lá atrás sobre uma negação do que era, né? Sobre o que era frágil, sobre o que era errado. Eu coloco essa provocação junto aí, né? Sobre o que é masculino também, que eu acho que é o ponto de partida pra muita gente. Diga aí, Leandro. Tem uma coisa assim que eu diria que é a mais grave, que é a violência doméstica. Isso é grave, teve aí durante a pandemia um aumento de 50% de violência doméstica. Só que violência doméstica não é só isso, né? Quando a gente, às vezes, levanta a voz, por sermos, muitas vezes, fisicamente mais fortes, isso é violência doméstica também, né? Isso também causa medo, às vezes, mesmo que a pessoa não tome consciência de que ela está com medo. E isso é muito comum no comportamento masculino, né? De se irritar e de calar o outro levantando a voz. Carlão. Sim, Bruno. Sobre essa coisa de sagrado, eu acho que primeiro teria que a gente debater sobre o que é sagrado, né? O que é sagrado, o que é profano, como que esse entendimento de sagrado é utilizado, né? Sim, claro. Porque, por exemplo, até a ideia de Deus é masculina, né? A primeira vez que eu falei deusa e não Deus, eu estranhei. E hoje eu gosto muito mais da ideia de deusa do que da de Deus, inclusive. E para mim, a ideia de sagrado também, no nosso imaginário, remete muito a esse Deus que é quase uma figura de um homem que julga, que castiga, que cria. Até a nossa ideia de sagrado no imaginário popular, eu vejo ainda como muito masculina, né? Mas eu acho que um caminho para chegar até esse suposto sagrado masculino é um pouco do que a gente está fazendo aqui, ou tentando, que é olhar para a sombra, né? É trazer essa sombra para a luz. Não existe luz sem sombra, e não existe chegar na luz, nesse sagrado, sem um olhar verdadeiramente profundamente para as nossas sombras, né? E não, como o Vini falou, não de forma genérica, não na sombra do outro só, né? Na nossa, o que nós fazemos, quais são os padrões que nós reproduzimos, né? Acho que foi o desequilíbrio desse sagrado masculino que levou a essa dominação, esse patriarcado todo de domínio do homem, né? É difícil de colocar. Eu acho que o sagrado masculino, se eu colocar como o Bruno está colocando, é o homem trazer a energia feminina, a energia de ouvir, de acolher, que está desequilibrada no homem. Nesse que a gente tem uma sociedade de guerra, né? As mulheres, naturalmente, pelo corpo já está, você colocar ela em nascimento, né? A experiência de dar à luz, né? A experiência de ter o marco da menstruação, quando jovem, esses marcos. Jamais uma mulher vai começar a iniciar uma guerra, assim. O imaginário é esse, né? O homem sempre para fora, né? No inconsciente coletivo do homem, é uma energia que está totalmente desequilibrada, né? Porque pelo arquétipo, no caso das deusas ou da mãe, né? A mãe sustenta, dá cole, ela dá todo esse sustento, mas o bebê precisa dar esses primeiros passos, não adianta ele ficar no colo só do sustento, né? Ele precisa da autonomia. Então essa autonomia seria começar essa energia masculina que não está em ambos os sexos. Com a cultura patriarcada, isso foi deturpado, isso foi, né, utilizado como controle, domínio pelo outro, né? Rafa e o Shoas, quais são os túneis possíveis para caminhar no sentido dessa luz aí? Eu não entendo muito dessa coisa de sagrado masculino, assim, vou ser bem sincero. Eu nunca me aprofundei, acho que o mais próximo que eu cheguei disso é em relação ao Xalufã, que é meu pai. Mas, Rafa, ninguém sabe, cara. Essa que é a questão. Tem uma questão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, quando a gente atrela a ideia de menstruação, gravidez, ciclo menstrual a um corpo de mulher, a gente exclui homens trans que passam pela mesma situação. Então eu acho que talvez um dos caminhos para a luz seja a gente começar a enxergar e entender essas outras possibilidades. Saquei.
Uma outra questão também que eu acho interessante, quando a gente fala de aceitar o outro, porque aceitar é um poder aceitar, né? Talvez a gente precise tirar esse poder da gente. Eu não aceito ninguém. Outra pessoa não precisa da minha aceitação. Não é nesse caminho, eu acho que a gente pode construir uma relação saudável de gênero. Concordo muito com o Leandro, que eu acho que o lance do tomate maior é a violência doméstica, um índice que cresceu na pandemia, e talvez para nós que estamos nos propondo a estar na discussão, e nessa eu me coloco também, é pensar qual é a posição dos homens frente a esses dados que só crescem. Qual é a nossa posição? Porque a gente não é que a gente vive no 5º país que mais mata mulheres no mundo. A gente vive no país em que homens mais matam mulheres no mundo. Isso é alarmante. Qual é o nosso movimento para isso? E aí eu deixo perguntas, Carla, eu não deixo resposta, não. E só assim a gente destrói uma verdade inquestionável. Só com muita pergunta. Boa, Rafa. O Rafael tá, cara, de parabéns. Assim, quando a gente aceita que não tem todas as respostas, é onde tá o poder da mudança, né? E não nesse lugar de achismo e de correteza, né? Mas eu tenho uma piadinha da época que eu fiz catecismo, né? Num lugar onde tem Deus Pai, Deus Filho, com certeza o Espírito Santo é a mãe trabalhando na cozinha, sabe? Uma educação cristã coloca a energia feminina dotada de algum poder, de alguma santidade, de algum sagrado, né? Inclusive, Vini, faz-se nesse caso a opção de sacralizar a mulher, tirando dela completamente a sua feminilidade, né? Tornando-a virgem, né? Pra sempre. Tem uma menina aqui de Parelheiros, uma criança, eu acho que, se eu não me engano, ela tem 12 anos. Ela faz poesias dentro do Sarauê e do Sarau Resistir é Preciso. E a gente fez um podcast sobre violência doméstica, o Arquiperifa fez. Ela foi a nossa atração artística. Tá, Davi, mas qual é o nome das artistas? Uma dupla aqui de Parelheiros chamada Tamires e Marcela. Ele não te bate, mas não deixa você cortar o seu cabelo, porque ele não gosta de mulher com cabelo curto. Ele não te bate, mas faz pedir desculpas pelos erros dele. Ele não te bate, mas faz você procurar defeitos em si mesma. Ele não te bate, mas te manipula para que você não descubra merdas que ele faz. Ele não te bate, mas fala pros amigos que você é louca e histérica. Violência contra a mulher não é só física, fique atento. Violência contra a mulher não é só física, gente. O Shoas, meu rei, que me dizes? Sobre o quê? Por exemplo, podemos falar sobre o Corinthians, estamos falando de masculinidades, e aí queria saber o que você vê aí na quebrada em que você atua, caminhos que possam já estar surgindo nesse sentido? Na prática, de alguma forma, você está desconstruindo esses arquétipos tradicionais, e na prática é o homem indo atrás do seu feminino também, né? Buscando uma reconciliação com o nosso feminino, e de alguma forma entendendo a gente como um ser integral, masculino e feminino, tudo ao mesmo tempo. Eu queria ressaltar o trabalho que a gente faz no Tribunal de Justiça de São João de Meriti, que é com homens já envolvidos em casos de violência doméstica condenados pela justiça, né? Eles são só obrigados a participar dos nossos círculos, mas não são obrigados a mais nada além disso. E aí, quando o trabalho é feito com esses caras, numa perspectiva de transformação, não se colocando como melhor do que eles, e acolhendo, e escutando, sem rótulos, é muito potente a transformação, mesmo desses caras que foram condenados pela justiça por casos de violência doméstica. Então, eu acredito muito nisso. É possível, de fato, transformar a sociedade quando a gente chega nesse lugar, né? Que é mais hard, que é mais pesado, mas que a gente ajuda, na verdade, o cara a entender de que é preciso reconfigurar a maneira como ele se enxerga como homem, e que isso, de alguma forma, reduz os níveis de violência contra a mulher na sociedade. Então, isso me enche de entusiasmo em relação a esse tipo de trabalho que a gente faz. E agora, quem escuta, fala. Oi, o quanto é difícil escutar. Eu já fico respondendo junto, então ainda vendo vocês ao vivo, é mais difícil ainda, sabe? Tem vários momentos eu queria muito fazer umas provocações. Eu sei que é importante falar de masculinidade, mas eu também não acho que é minha função ficar lendo e entender essa masculinidade, sabe? Eu acho que essa roda tem muito homem branco. Pela fala de vocês. Eu sou uma mulher negra, né? Pai negro, mãe negra. E aí, eu não tô dizendo que eles não têm traços machistas, mas eu acho que
que como tem essa questão de meu pai foi muito presente, até hoje ele é na minha vida, isso pra mim gera um exemplo de masculinidade não tóxica. Quando a gente vê famílias negras que o pai é presente, faz papel de pai, e é uma das grandes diferenças de famílias brancas, ainda mais classe média, claro, falando que é um papel de mulher, né, feminista, e claro, ele tem vários traços machistas, eu lembro até a gente senta, conversa, mas ao mesmo tempo ele também criou eu e minha irmã pra gente ser muito independente. Então o que é masculinidade tóxica pra vocês, sabe? Eu acho que alguns traços vão ser naturais, não naturais, mas eu acho compreensíveis. Meu pai é da década, nasceu em 54, então algumas coisas me incomodam, mas só de ser um pai que ele tinha as filhas e criava para que elas fossem independentes, não dependendo do homem, entrar no casamento sabendo que elas têm que ser por elas, se casarem e se separarem, não ficar sofrendo por conta disso, isso pra mim era um grande avanço, sabe? Ele já pensava isso década de 70, 80, né? Criou a gente em 90. Pra mim, ele é um exemplo dessa masculinidade não tóxica. Agora, se eu pensar em uma masculinidade que tem nenhum traço, é impossível. Assim como eu também não consigo pensar em mulheres sem traços do próprio machismo, assim, sabe? Eu, com certeza, já tive falas, comportamentos hoje, por mais que me fale feminista, em alguns momentos, óbvio que eu vou ter, porque são coisas de estrutura, assim, na sociedade. Eu não conheço nenhum branco que ele é zero racista, mas eu entendo essa construção, que esse momento de olhar, de ver, ao mesmo tempo que não existe uma masculinidade 100%, sem esses traços, eu acho que também é querer demais que seja perfeito, sabe? E aí eu não sei se vocês discutem isso nas rodas de vocês, eu acho que seria bem importante, sabe? Ser isso. Eu acho que só o fato de quererem aprender e evoluir, acho que já é muito bacana. A gente precisa ouvir esses questionamentos até mesmo como uma contraposição do que a gente está falando. Então eu tô vindo aqui doidinho para falar. Essa que é a ideia, Vini. E aí outra coisa que eu fiquei pensando, lógico, a gente não deve, eu acho que qualquer assunto a gente tem que falar com os jovens, com as crianças, né? Mas se é mais importante que, ou se é tão importante que? Porque quantas mulheres não se descobrem feministas ou têm o acesso ao feminismo, e estamos em 2020, terceira onda, tem umas que falam que a gente ainda está na segunda, né? Se tratando de Brasil, segunda onda, mas que é na vida adulta. E acho que isso não deslegitima também, sabe? É claro, você como pai já tem um filho, o seu filho ao ter, a gente vai fazer uma criação diferenciada, mas acho que isso também não impede ou não torna mais difícil no sentido se for um homem adulto, e aí mesmo meu pai aos 60 anos, sabe, quase 70, eu lá conversar esses temas com ele. Quando eu conversei sobre fazer meu TCC para saúde, minha população foi trans. E por que por isso eu achei mais fácil falar com um homem negro, né, que não discute masculinidade, do que com jovens da minha sala que estavam na área da saúde. A questão se a gente deve conversar ou não tem muito a ver com idade, pensando assim, acho que tem a ver com essa coisa, mas é quem tá disposto, sabe? Mas esses homens que não estão nessas rodas, mas vocês não sabem se eles estão dispostos a conversarem, porque eu duvido que todos os amigos conversem, como nem todas as minhas amigas são feministas. O quanto vocês, nessas rodas de conversa de vocês, falam dessa masculinidade, sabe? Aquela piadinha atravessada, aquele comentário que é em forma de piadinha. O que vocês levam dessa masculinidade pra fora, sabe? E se não se fala, pelo menos no comportamento de vocês. Eu acho que essa foi a minha maior dúvida, assim, sei lá, no dia a dia, no trabalho. E na relação de vocês com outros homens? Como que é essa relação? Então, Cláudio, na escola eu fui a bichinha, então eu sempre fui muito repudiado pelos outros meninos. A minha presença era uma ameaça à masculinidade deles, né? Então eu sempre fui muito mais amigo das meninas. Aí já na vida adulta eu comecei a ter amigos no trabalho e tal. Mas eu acho que por ter uma presença que já me denota num outro lugar, essas piadas comigo, elas não acontecem, mas quando elas acontecem e aí eu corto, elas passam a não acontecer. O que é não corto no tipo, cala a boca, caralho. Mas no sentido de questionar. E aí elas param de acontecer, ou eu perco os amigos de novo, que é tão pra mim é difícil conviver com outros rapazes por conta disso, assim. Enfim, foi respondido, Cláudia? Era isso a sua pergunta? Não, foi respondido, sim. Leandro precisou sair para uma reunião de trabalho, deixou um beijo grande a todos nós. Eu que deixo aqui o meu agradecimento, Leandro, também. Rafa, muito obrigado pela sua presença. Vinícius Carioca, Vinícius Mineiro, vocês muito obrigado pela presença. Sim, Clau, olha, eu gostei muito de editar você no lugar de fala. Esse trabalho está sendo muito legal para mim, né? E aí eu queria encerrar, gente, com o mesmo desafio que eu propus para as meninas no podcast anterior sobre o lugar de fala. Eu queria que vocês, ou quem tiver coragem, Bruno, por exemplo, o homem do cavaquinho, muita saudade aí dos nossos papos, das nossas palhaçadas, eu queria propor o seguinte desafio: faz de conta que vocês estão diante da minha filha tem 3 anos e meio de idade. Eu queria que vocês explicassem para uma criança
criança de 3 anos. O que é machismo? Quem topa? Ninguém. Você não vale, cão. Eu acho que o machão tá aí, né? São essas pessoas que estão se apoiando na certeza, né? Na certeza da masculinidade, na certeza do correto, né? Do caminho correto, na questão do não ouvir e na questão do não se inventar, né? Eu acho que conservadorismo tem a ver muito com machismo. Essa estaca no meio do processo, né? Onde que fixa a pessoa, que ancora ela num lugar de não mudança, né? Que reprime todo mundo, que tenta mudar esse status quo da sociedade. E você acha que a minha filha entenderia isso que você falou? Eu acho, cara, porque... Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado. Porque se a gente não conseguir falar de forma simples, meu povo, a gente não vai atingir a base da pirâmide, que é onde está a maior parte de nós, entendeu? É por isso que eu tenho lançado esses desafios. Fala aí, Brunão. Eu vou tentar, vou me arriscar, porque é difícil, hein? Cadê a Clarinha? No momento da humanidade, o homem... O que é humanidade? Hã? O que é humanidade? A Clarinha tá com a voz diferente. É um palhaço esse Carlos, né? É um palhaço ele. No momento da história dos seres humanos, o homem achou, por algum motivo, que era superior às mulheres. E ele repetiu essa mentira tantas vezes e foi vendo que isso trazia muitos benefícios para ele. E quando a gente repete uma mentira muitas vezes, muitas pessoas acreditam. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Que grande parte da humanidade acreditou. E durante centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de anos, nós acreditamos e sofremos muito por conta dessa mentira. Agora, um grupo de mulheres bem grande pelo mundo está alfinetando o mundo inteiro para que esse mundo desperte e entenda que essa é uma história violenta e muito mal contada. De 0 a 10, tirou um 4,5 com louvor. Ai, que bom, já fico feliz. Pra minha filha Clara. Mas tirou um 8, 9 aí pra galera do Fundamental. Valeu a tentativa, Bruno. Valeu a tentativa. E claro, é um trabalho pedagógico do qual a gente não faz a menor ideia ainda. Nós estamos lá onde vocês estiveram no trilênio passado, sabe? Nós estamos começando, a gente tá descobrindo. E é importante, gente, que a gente descubra formas nossas de descobrir. Não adianta querermos imitar o caminho trilhado pelo feminismo, porque não somos mulheres. Então é importante que a gente tenha a humildade, reconheçamos que a gente tem que descobrir os nossos caminhos e apostar. Virão alguns nãos, e muitos desses nãos virão certamente por conta da dor que nós causamos nas mulheres. Eu acho que essa pergunta que você fez sobre como que a gente explica o machismo, né? Explicar pra Clarinha que tem 3 anos é difícil, tá? Tem muita coisa que é muito complicada nisso daí, que envolve o entendimento do que é um ser humano adulto. Eu acho que trazer pra ela o que é machismo, teria que explicar primeiro o que é um adulto pra ela. Tem razão. Convencer um outro... Mas Vini, sei lá, por exemplo, filha, tá vendo esse homenzinho? Ele vive do lado dessa mulherzinha. Só que pra esse homenzinho, o mundo só funciona se for do jeito dele. Mas por que, papai? Ah, porque ele quer que seja assim. Mas e ela? Ah, não interessa o que ela quer pra ele. Só interessa o que ele quer. Isso tem um nome. Machismo. Por exemplo, a gente tem que gerar um impacto ruim, isso que eu quis dizer, entendeu? Mas diga lá. Eu concordo com você. Isso que você tá falando, a gente pode colocar num contexto mais genérico, que seria o que a Cláudia estava falando sobre masculinidade tóxica, né? Ela levantou essa bola e o Rafa também levantou ela sobre a questão da toxicidade do masculino, né? Eu acho que o começo tá aí, né? Definir que não é o masculino que tá errado, mas aonde ele pisa no tóxico, né? O que tá errado, né? Por que esse ser masculino virou uma coisinha errada? Esse momento que você estava explicando para Clara, você estava dizendo para ela onde a curva saiu pela tangente, né? Onde a gente errou. Eu fiz esse exercício já algumas vezes em alguns grupos. Eu sou programador e a área de tecnologia é uma área extremamente machista do começo ao fim, assim, masculinizada. As pessoas têm uma tendência a serem bem mais ogros, né? Restritos à questão da mudança, e a gente vê muito masculinidade tóxica, né? Na questão da perseguição, na questão da repressão, na questão da desautorização
autorização do outro, né, como ser humano, como homem, né. Tem a questão da masculinidade alegórica também, né, que é as brincadeiras sobre masculinidade nas rodas de homem, né. Se a gente começar a definir isso, né, que é a questão da toxicidade dessa masculinidade, dá uma baixada nessa bola dessas agressões. E eu tendo sempre a começar essas conversas delicadas com quem não tá preparado, mostrando o desperdício que é seguir nesse caminho da toxicidade, né. O que você tá perdendo, né? O que você tá perdendo seguindo por esse caminho, né? Esse sofrimento que o homem carrega dentro de si, que ele não pode contar dos sentimentos, né? As questões dos conflitos com o feminino, as discussões com a esposa, né? A questão do levantar a voz que o outro Vinícius falou, que o Bruno falou da questão do querer se impor na questão do diálogo, né? Tipo, a gente tem todas essas mini muletas que a gente se apoia durante a existência como homem, e eu sempre começo abordando esses assuntos por aí, né? Assim, não precisa ser desse jeito, né? A gente tem a ganhar e não só a perder. Tá vindo um guri ou uma guriazinha aí pra você explicar tudo isso. Vamos ver como é que você vai se virar. Gente, quero muito agradecer. Muito obrigado a todos vocês. E você que está nos escutando, divulgue aos seus amigos, compartilhe, mas compartilhe muito. Obrigado, Carlão, pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Aprendi muito, me trouxe muito material para reflexão. E eu espero que tenhamos outras oportunidades de debater sobre o assunto. Muito bom, Carlão, também, que assim, acho que a coisa vai costurando, né? Vai tirando o fio, assim, e vai costurando várias possibilidades, né? O canal do podcast é muito educativo, né? Então, assim, permeia uma linguagem a todos, né? Então é muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer também, foi um papo muito educativo, né? Nesse lugar de escuta também nosso. E deixo eu ir aberto para você fazer um outro papo onde eu vou sentar e ouvir sobre essa questão do sagrado masculino, porque essa dúvida ficou na cabeça agora. Eu realmente vou ter muito a pensar sobre isso depois daqui. Eu quero agradecer também, foi bom conversar. Queria também sentir vontade desse papo rolar frequentemente sobre as questões da masculinidade. A gente tentou fazer uma roda aqui em casa, acabou não rolando. Tentando falar masculinidade é uma coisa extremamente ampla. Então a gente pega... Graças a Deus, Deus te ouça, né? Tá convidado a participar lá da roda que o Leandro puxa, né? Que é segunda-feira à noite. Todo mundo que tá aqui na roda, né? Maravilha. Lá, obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Obrigado pelos experiências que eu levei no podcast passado. Foi muito bom. Ai, cada vez você fala isso com vergonha. Gente, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Allah Akbar, Evoé, saudações corintianas, #fui! O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.